Hoje mais alguns trechos sobre o que acontecerá depois dos 3 dias de trevas, depois desse grande castigo que está anunciado para a nossa época. Virá o fim do mundo depois? Nós veremos que não. Mas o que vem então? Há profecias a esse respeito? Sim, e muitas. E hoje nós veremos alguns trechinhos e comentaremos aqui. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Sempre que a gente estuda a fundo nessas profecias e a gente vê a ligação que elas têm com trechos do Apocalipse, por exemplo, a gente vê que depois desse grande castigo não vem, assim, castigo, fim do mundo, acabou, agora já era. Não. Todas as profecias que falam a respeito desse grande castigo falam que logo depois virá uma renovação da Santa Igreja, uma renovação da civilização cristã e o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo por meio de Maria. Então, várias. A gente vê inclusive o Apocalipse estudado por exemplo, Bartholomeus Holzhauser, é uma das grandes vozes dos exegetas, dos intérpretes do Apocalipse. O bem-aventurado Palau, que nós veremos um trechinho dele, falam isso. Depois dos 3 dias de trevas, depois do grande castigo, no qual estão inseridos 3 dias de trevas, vem um período de uma glorificação como nunca antes vistas na história de nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto reinando nesta terra. A gente não fala no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O reino de Deus, propriamente, é o céu. O reino de Deus propriamente é o céu, mas ele quer que na terra haja uma imagem desse reino celeste, e que é o que, por exemplo, o cardeal São Pio X chamavam o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós queremos, isso que nós almejamos. E é muito bonito quando a gente vê aqui, eu vou ler alguns trechinhos do bem-aventurado Palau, é que Deus normalmente faz as suas obras não diretamente. Às vezes ele faz direto, e depois ele vai falar da ação direta de Deus, mas com muita frequência ele faz através dos homens, ou seja, ele quer salvar os homens através de outros homens. Né? E, inclusive, esse triunfo dele também, ele fará uso daqueles que nesse momento quiserem ser, vai usar essa palavra, o Beato Palau, apóstolos deles. Por isso nós temos o nome do nosso grupo, né? Grupo Apóstolo dos Santos Anjos. Aliás, seus nomes e intenções levadas para a Sacra de São Miquel. Eu estou aguardando as fotos, assim que chegar eu vou mostrar aqui as fotos das suas intenções ali, seus nomes e intenções levadas para mais esse santuário de São Miguel. Os membros do grupo Apóstolos dos Santos Anjos têm seus nomes levados ao longo do ano em vários santuários ligados aos Santos Anjos, ligados a São Miguel Arcanjo, e o próximo será em maio, na Loca do Cabeço. É o local onde o anjo de Portugal apareceu para os 3 pastorinhos. Aqueles que já são membros têm seus nomes, e uma semana antes, né, ou 2 semanas, a gente faz o site para a pessoa colocar as intenções específicas. Aqueles que então não conhecem ou não conhecendo, mas querem fazer parte ainda, podem entrar no link na descrição do vídeo e fazer parte desse grupo, ver todos os benefícios, etc. Bom, mas então nós usamos esse nome apóstolos porque em muitas dessas profecias também se fala dos apóstolos. O que é o apóstolo? É aquele que leva uma mensagem. Né? Vem da palavra postal. Vem a mesma origem da palavra postal, postagem, apóstolo, é aquele que leva uma mensagem. E a nossa mensagem que nós devemos levar hoje, ela é dupla. É de penitência, oração e de esperança. Porque muita gente pensa, mas esse mundo está muito ruim. Está mesmo. Esse mundo não tem mais jeito. Não tem jeito mesmo. É só com uma intervenção divina. Mas a intervenção divina vem ela de 2 maneiras. Vem ela diretamente, como o caso de 3 dias de trevas, por exemplo, né? A intervenção divina para castigar, mas também vem através de pessoas que decidem fazer parte desse grupo de gente, eu não digo só o nosso grupo, né? Mas que querem levar essa mensagem adiante. A mensagem de oração, de penitência, de emenda de vida de um lado, que é o que Nossa Senhora de Fátima pediu tanto, e a mensagem de esperança, de vitória e de triunfo de outro lado, como Nossa Senhora de Fátima também fez e que nós vamos ver aqui agora. Veja só, isso aqui é estou pegando um artigo do Sr. Luiz de Fort, um grande estudioso dessas revelações,
também o link aqui do blog dele, aqui embaixo, quem quiser ler mais textos, ele com muita coisa preciosa lá. Ele diz o seguinte: o estudo e a meditação do Apocalipse comunicaram ao Beato Palau a certeza de que, após a plena realização da missão de um restaurador, não viria o encerramento da história, mas se inauguraria uma época de paz. A duração dessa feliz era não está predeterminada, mas será variável em função da fidelidade dos homens à lei de Deus. Derrotada a revolução e encadeado Satanás nos abismos eternos, a Igreja vitoriosa e as nações purificadas pelo castigo universal conhecerão um período de esplendor inigualado. Então aqui o texto do Beato Palau, ele diz assim: pois bem, ou Deus, a quantidade de pecados, né, e da influência do demônio nas pessoas hoje é tanta que de duas uma, ou Deus acaba com o mundo agora, ou o redime. E ele mesmo responde, baseado no Apocalipse. Ele também tinha o dom profético, né? Beato Palau. Ele diz: não vai acabar, vai redimir. Antes que o juiz supremo chame a juízo os homens no vale de Josafá, que é o fim do mundo, antes disso, antes que a sociedade humana conclua sua existência sobre a terra, terá tempo para se preparar para receber o juiz supremo de vivos e mortos. Ou seja, entre o grande castigo, os 3 dias de trevas, e o fim do mundo, há toda uma era histórica. E essa era será uma era em que se fará na terra a vontade de Deus, assim como se faz no céu, de maneira geral. Né? O pecado original continua, a tendência a pecar continua, mas as pessoas terão uma virtude, está anunciado, né, assim, uma virtude muito grande, um grau, a sociedade enquanto tal servirá a Deus Nosso Senhor. Ele explica numa outra ocasião. Aqui eu tenho a fonte, a Revolução se funde, é o jornal dele, do Beato Palau, El Ermitanho, número 106. Ele continua aqui, ele diz o seguinte: acreditamos que, tendo a Igreja vencido o Anticristo, virá uma época de paz, na qual todas as nações, com todos os seus reis, a servirão, reconhecendo-a como rainha e mãe de todos os viventes. Veja que bonito. Ou seja, tendo a Igreja vencido o Anticristo, a prefigura do Anticristo, não o Anticristo do fim do mundo, mas tendo vencido a revolução, que é uma prefigura do Anticristo, segundo o Beato Palau, virá uma época de paz na qual todas as nações, com todos os seus reis, a servirão, a Santa Igreja. Bom, esta época pode ser mais ou menos longa. Eu repito, ele diz que a revolução de hoje, esses movimentos que querem acabar, por exemplo, com a inocência das crianças, meu Deus, a gente vê dia após dia, quando a gente acompanha, né? A gente vê o movimento para acabar com a inocência das crianças nos bancos escolares. Nos bancos escolares. Nossa Senhora do Bom Sucesso, no século XVI, ela dizia isso, que a revolução, esse movimento, que no fundo é uma prefigura do anticristo, que quer matar a imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo na alma das pessoas, ela arremeterá contra as crianças e quase não haverá mais inocência. Não é? E Nossa Senhora disse isso a partir do século XX. Ela, no século XVI, falou, fez a profecia, e desde aquela época, tem os registros, tem as anotações, falava que isso aconteceria no século XX, mas que ela queria que nesse momento, a partir do século XX, né, ela queria que nesse momento houvesse apóstolos que lutassem contra isso. Veja a importância de fazer o que nós fazemos. Graças a Deus, não só nós, nem sobretudo, mas nós fazemos parte dessa corrente, dessa família de almas que dizem, não, isso eu não aceito. Nós rezamos, fazemos reparação e levamos a mensagem. Por isso o nome apóstolo. Apóstolo, fazer apostolado. A gente, quando recebe um bem, não ficar só para si, mas expandir, fazer expandir. Bom, continua o Beato Palau. Esta época de glória, portanto, que vai entre essa prefigura do anticristo, que é essa revolução maldita, né, que nós vemos hoje, e o anticristo propriamente dito, tem essa era. Esta época pode ser mais ou menos longa, pode desfrutar das glórias de seu triunfo 100, 50, 20, 1000 anos, 10 anos, o modo dele dizer, né, vai durar mais ou menos, dependendo da fidelidade dos bons.
Até que, esquecendo-se mais uma vez de Deus, os homens serão surpreendidos pelo juiz supremo, cuja vinda terá sido anunciada muito proximamente por Elias. Então, ele cita esse período de glória, que outras profecias falam de um período longo, né? Vários séculos. Diz assim: a vida da igreja brilhará com renovado fulgor, particularmente, comenta o Sr. Luiz Dufour, em suas manifestações mais desprezadas pela Revolução. E aí ele vai citar o que acontecerá com a igreja. Ele vai, por exemplo, dar o exemplo dos monges. O que acontecerá com a Santa Igreja, nós veremos então amanhã. Para não ficar muito longo, eu paro nossa meditação por aqui. Peço as orações de vocês pelos nossos voluntários. Aliás, liguem e peçam o seu adesivo. Isso é uma campanha feita pelos nossos voluntários. O adesivo é gratuito, mas aqueles que quiserem contribuir com o apostolado e dar força a esses nossos voluntários, né, para que eles possam imprimir mais livros, mais adesivos e fazer outras campanhas, podem também na hora ajudar, mas o adesivo é gratuito. Você pode pedir por telefone 11 40 40 13 64. Nesta semana só até quarta, porque o Tríduo Pascual não haverá pessoas para atender, das 6 da tarde até as 10 da noite. Não deixe de pedir já o seu adesivo e ter esse belíssimo adesivo feito pelos nossos voluntários, que simboliza a proteção de São Miguel Arcanjo para sua família. Pode colocar no carro, pode colocar na casa, mas ligue e faça esse pequeno esforço para dar sua contribuição, não é? Para ajudar os voluntários a continuarem esse trabalho magnífico que eles estão fazendo. Nos bastidores do canal, um grande trabalho sendo feito diariamente. Muito obrigado e nos vemos amanhã, se Deus quiser.